É com prazer e alegria que anunciamos o nosso primeiro palestrante. Ele é professor, economista e cenarista da Fundação Dom Cabral. Pesquisador da Fundação Dom Cabral na área de estratégia, professor convidado da Universidade de Valladolid, na Espanha, e doutor em Economia e Administração de Empresas pela mesma Universidade Espanhola. O tema da palestra é Cenários Econômicos Global e do Brasil, Perspectivas e Impactos no Comércio. Seja bem-vindo, Gilmar Mendes. Prazer imenso estar aqui no dia de hoje, um prazer muito grande mesmo. Vou explicar por quê. Primeiro quero cumprimentar aqui ao Sávio Normando, presidente do FCDL, agradecer pelo convite, Sávio. Fico muito honrado em fazer essa palestra hoje aqui. Ao Evandro Cosme, também, o presidente da CDL Piauí. E dizer-lhes que, na Fundação Dom Cabral, na minha função de cenarista, todas as vezes que nós vamos projetar cenários para poder iluminar o planejamento estratégico das empresas e das organizações, ao longo do tempo, o Brasil sempre, quando a gente faz cenário global e cenário Brasil, a inserção do Brasil no cenário global, a gente se preocupava com três coisas, fundamentalmente. Taxa de juros internacionais, porque isso disputava muito com a alocação de recursos aqui na economia do Brasil. Preços de commodities, e aí nós estamos falando de alimentos e metais. E depois, fundamentalmente, preço de energia. E aí nós estamos falando do petróleo. Agora já não é mais assim. As coisas mudaram significativamente. E mudaram rápido, e mudaram de um padrão que nós estávamos acostumados, e esse padrão nós podemos considerar que já vamos com 80 anos. Portanto, desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, que a gente vem revelando dois padrões de crescimento, que é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Só um momento. Vocês... É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Se você olhar o crescimento do Brasil, e o PIB do Brasil é medido a partir de 1947, e, portanto, um pouco antes de 1945, é o final da Segunda Guerra Mundial, nós temos dois grandes momentos. Um momento que vai de 45 até o final da década de 70, e um outro momento que vai da final da década de 70 até hoje. Nesse primeiro momento, nós crescemos a 7,3% ao ano. Em alguns momentos, o pico acima de 10%. Depois, a gente só consegue crescer a 2,2% ao ano. Quem vê essas informações e esses gráficos, pergunta, mas onde foi que nós acertamos no crescimento de 7,3%? Onde foi que nós erramos no crescimento de 2,2%? Isso tem a ver com o momento e da conjuntura atual, que envolve as oportunidades que estão surgindo para o Brasil mudar esse estado de coisas, as oportunidades que estão surgindo para o Nordeste, Norte e Nordeste, e as oportunidades de forma muito específica que estão surgindo para o Piauí. O que eu quero mostrar-lhes nesta palestra são os motores, são os fatores transformadores dessa realidade aqui. Portanto, desde o final da década de 70, e esse período que compreende 45 a 70, nós tivemos um padrão de desenvolvimento com o Estado grande. Aí no começo nós temos o governo de Getúlio Vargas, portanto o governo de Getúlio Vargas tem três momentos, 30 a 45, depois até 54, 51 a 54, em que o Brasil fez uma aposta de crescimento com o Estado grande. Tudo que a gente conhece, Debras, Petrobras, Eletrobras,
no passado a Telebrás, todas essas estruturas foram criadas nesse momento aqui, para crescer e para industrializar. Teve um país que fez muito parecido com a gente, e que na década de 60 tinha todos os indicadores piores do que o do Brasil, que era a Coreia do Sul. Todos. Educação, saúde, desenvolvimento, todos. Hoje dispensa comparar o Brasil com a Coreia do Sul. Mas a Coreia do Sul usou um modelo muito parecido. Mas o que foi que aconteceu com a Coreia do Sul, distinto do Brasil? No primeiro momento, a arrancada foi a mesma, que foi um Estado grande. Mas a Coreia do Sul fez 3 coisas. A Coreia do Sul desmontou esse Estado grande no momento certo, portanto, passou a dar mais fôlego à iniciativa privada. A Coreia do Sul investiu maciçamente em educação. Educação é o que a gente costuma dizer que é um axioma. Você não conhece nenhum país desenvolvido que não tenha boa educação, você não conhece nenhum país que tenha boa educação que não seja desenvolvido. Portanto, e veja que nós fomos investir em educação maciçamente, de forma universalizada, só a partir da década de 80, depois de 88, da Constituição de 88, com Fundef, Fundeb, etc, etc. Mas a Coreia do Sul também teve outra vantagem, que a Coreia do Sul estava na corrente que nós chamamos de globalização. Portanto, nesse momento do pós-guerra, 3 coisas aconteceram com o mundo que a gente precisa compreender e que moldaram o mundo até hoje, nesses 80 anos. Eu estava dando uma palestra para a ANCHAN, que é a Câmara Brasil dos Estados Unidos de Comércio, lá em São Paulo, e um executivo de uma multinacional estava dizendo: professor, nós estamos angustiados com as coisas que estão acontecendo, porque são grandes oportunidades, mas está mudando rapidamente o estado de coisas. Claro, porque a gente vem nesse mesmo padrão há 80 anos. Que padrão é esse? É um padrão em que nós saímos de uma guerra, construímos uma organização para prover a paz, que foi a ONU. Nós construímos organizações para reconstruir a Europa e reconstruir, ajudar o desenvolvimento dos países, que foi o Banco Mundial. Nós construímos organizações para prever crise, como aquela que tinha na década de 30, e suportar os países na crise, que foi o FMI. Todos esses modelos, Organização Mundial do Comércio, tudo que a gente conhece, que molda o mundo que a gente vive hoje, foi criado nesse período aqui do pós-guerra, numa coisa chamada Consenso de Washington. Mas 3 movimentos ocorreram e o Brasil ficou à margem dele. Primeiro, a reconstrução do pós-guerra. A reconstrução do pós-guerra foi centrada na Europa, Plano Marshall, e no Japão. A gente tangenciou, captando nesse momento aqui, recursos externos mais baratos. Mas qual foi o outro grande movimento que houve no mundo e que a gente também não esteve dentro desse movimento? Unificação de mercados. A Europa, no final da década de 50, entendeu que não dava para desenvolver se não criasse um mercado sólido interno grande, tal como os Estados Unidos já tinha feito na década de 30, unificando os mercados, por exemplo, com a Califórnia, até a década de 30, era o estado mais pobre dos Estados Unidos. Depois da crise dos investimentos em irrigação, depois de tecnologia, e principalmente irrigação, a Califórnia passou a ser o maior produtor de alimentos do mundo. E depois o polo de tecnologia do mundo. Mas não era antes da década de 30. Isso unificou o mercado americano. Então, unificação de mercado foi algo que aconteceu e a gente não aproveitou. Outra coisa que aconteceu com muita intensidade foi o processo de globalização. A Europa unificada tinha 700 milhões de pessoas, os Estados Unidos 300, quando você juntava 1 bilhão. Se você produzir e vender aqui dentro, você perde o que nós chamamos na economia de elasticidade, porque a mão de obra fica muito cara, né? Na microeconomia eu preciso ter essa compensação. O que é que teve então o grande propósito da globalização? Foi desconcentrar a manufatura para países que estivessem passando pelo processo de urbanização, com mão de obra mais barata e que criasse consumo. Isso ocorreu com muita intensidade na China. O Brasil não poderia competir com isso naquela época, porque o Brasil já tinha urbanizado na década de 70. Portanto, a mão de obra da China era muito mais barata e um volume muito maior. Mas criou um fenômeno, que foi o fenômeno da globalização. Isso é preciso ser compreendido, porque a gente precisa entender o contexto em que nós estamos, que está moldando e mudando as nossas vidas daqui para frente. Esse sistema montado de globalização criou uma coisa que chama-se cadeias globais de valor e de suprimento. O Brasil ficou fora disso.
também. Portanto, o Brasil não teve estímulos externos para fazer as grandes alterações que precisavam ser feitas, diferentemente da Coreia do Sul, que estava na corrente dessa globalização. Então, países como, não precisa dizer, a China, coloca 250 milhões de pessoas, tira da pobreza e coloca no consumo. 300 milhões de pessoas da pobreza para o consumo, 250 milhões de pessoas na classe média, 250 milhões de pessoas na classe rica. Isso foi o fenômeno da globalização. Passou pelo Vietnã, passou pela Malásia, Singapura, né? A própria Índia. Nós ficamos à margem desse processo. Aí você pergunta, mas fundamentalmente o que é que mudou? É que esse processo de globalização montado apresentou grandes vantagens, mas também grandes problemas. São vários. Eu só vou citar para vocês os 3 grandes problemas que nos colocam na rota da mudança que está acontecendo no mundo. Primeiro problema, a China cresce, mas cresce muito mais do que o esperado. Portanto, se você pegar hoje o PIB do mundo, você vai ver como é a diferença que existe em um PIB dos Estados Unidos de 28 trilhões de dólares, da China de 18, depois o terceiro lugar não chega a 4, que é a Alemanha. Portanto, o gap é muito grande. Então, primeiro movimento disso, a China cresceu muito. Depois a China incorpora algo que não estava previsto nesse processo de globalização, que foi o quê? Tecnologia e capital humano preparado. Isso gera uma tensão atual muito forte em todos os aspectos. Um aspecto fundamental para a China isso aqui chama-se o Estreito de Malaca, ou Malaca. Isso aqui é a conexão, a China está aqui, é a conexão com a China com o mundo. 80% do que a China produz passa por aqui. 1/3 de tudo que a gente produz no mundo passa por aqui. Portanto, isso é um ponto estratégico no mundo. O que significa isso? Significa dizer que a economia da conexão da economia da Ásia e, sobretudo, da China com o Ocidente passa por aqui. A China, para proteger isso, sobe o sistema de defesa militar, ou seja, militariza o que nós chamamos aqui do Mar do Sul da China. Ora, mas não é só isso. Se vocês observarem, passar aqui para a próxima, porque a distância, eu não sei que é a distância. Se vocês observarem é o seguinte, a China está aqui embaixo. Isso aqui é o Estreito de Malaca, onde passa 1/3 do dele. Aqui na ponta está Taiwan, que é uma dissidência da China, e Taiwan detém hoje 90% da produção de chip de inteligência artificial que a gente usa em tudo, telefone, carro e tal. O que significa dizer? A China a todo momento diz que vai invadir Taiwan. Mas se ela invadir Taiwan, colapsa a produção de chips e a cadeia produtiva global colapsa. Você não tem telefone, você não tem carro, você não tem geladeira, tudo está aqui. Então você tem um ponto crítico que é Taiwan, que está aqui na ponta, você tem Malaca e aqui chama-se o Estreito de Hormuz. Por que isso aqui é importante? Porque se os Estados Unidos, como potência hegemônica, que é, bloquearem o Estreito de Hormuz, a China fica sem petróleo. Se bloquear Malaca, a China fica sem comércio. Se bloquear Taiwan, a China fica sem chip. Significa dizer que a China colapsa. E você pergunta, isso pode ser feito? Pode. Mas isso gera o que nós chamamos de uma tensão global. Não é só isso. Aqui na década de 90, 80% da produção de chip estava na Europa e nos Estados Unidos. Agora, 90% está exatamente na Ásia, 80% está exatamente na Ásia e 90% do chip de inteligência artificial está em Taiwan. O que significa isso? Significa dizer que nós temos um problema central. É uma tensão entre essas duas potências. Mas também é preciso considerar outro aspecto. Essa tensão leva a uma tensão militar, e só para vocês terem domínio dos números, o orçamento militar dos Estados Unidos é de 800 bilhões de dólares por ano.
O da China, ele anuncia que é 240, os especialistas já dizem que é de 700 bilhões. A Rússia era 70, passou para 100, agora é 140. Mas não sei se vocês sabem, a economia da Rússia é do tamanho do Brasil, é um pouco menor o PIB. Isso significa dizer que a Rússia, a longo termo, no longo prazo, não aguenta esse tranco que está aí. Quer dizer, o tempo está contra ela. Mas o que é que acontece fundamentalmente com essas tensões? É que esse sistema global montado da globalização como está, ele ficou muito caro. Ele ficou muito caro para manter. Ele ficou muito caro para transacionar. E ele ficou muito caro para a geopolítica mundial. Então, na reunião do G20, que são as 20 maiores economias do mundo, o secretário de Estado americano, reunido com os ministros de Fazenda, ele lança as premissas da realocação das cadeias produtivas, ou seja, das cadeias globais de suprimento, que está baseado ali na Ásia. E aí vocês vão começar a ver a conexão com o Brasil, com o Norte e Nordeste e com o Piauí. Vejam as premissas utilizadas. Essas cadeias produtivas não podem ficar produzindo dentro dos Estados Unidos e dentro da Europa, as fábricas. O Barack Obama, antes de sair do governo, perguntou ao presidente da Apple: dá para produzir um iPhone nos Estados Unidos? Ele se dá, mas não vende. O que ele está dizendo com isso? Que precisa das cadeias globais de suprimento. O iPhone tem mais de 15 países participando de suprimento para aquilo ali ser montado. Portanto, o grande efeito dessas cadeias globais é que elas reduzem o custo de produção e dá acesso a todo mundo. O que significa isso? Que essas fábricas não podem ficar onshore, quer dizer, dentro dos Estados Unidos e da Europa. Elas precisam ficar fora, offshore. Se vai ficar fora, qual é a outra premissa? Não pode ficar tão distante na Ásia, porque é muito caro você manter esse sistema em ordem. Tem que ficar próximo, nearshore. Bom, mas qual é a outra premissa? Precisa estar no lugar que seja autossuficiente e supridor da energia vinculada à transição energética. Que energia é essa? Energia limpa. Energia limpa, bom, tem 3 passos para a gente entender o que é isso. Energia renovável, o Brasil é a melhor matriz do mundo, é mais de 85% da matriz brasileira é renovável. Renovável considera hidroeletricidade. Então, energia renovável é hidroeletricidade, energia eólica e energia solar. O Brasil tem 85%. Pra você ter uma ideia, a Alemanha, para chegar com 50%, ficou naquela dependência quase que total da Rússia, do gás russo. Muito bom. Para que essa premissa seja estabelecida, você precisa considerar também a produção de uma energia que chama-se a vedete da transição energética, que vocês estão ouvindo falar tanto, que é o hidrogênio verde. Mas por que o hidrogênio verde é tão importante? Porque o hidrogênio verde é o elemento, a energia que mais rápido descarboniza o ambiente. Por quê? Porque ele age aonde mais CO2 gera, que é na siderurgia e nos modais de transporte. Hidrogênio é uma energia que nós chamamos na segunda posição. Você precisa, hidrogênio é um elemento mais fácil de encontrar e mais difícil de extrair, um dos mais difíceis de você extrair. Você encontra na água 2 moléculas de hidrogênio para uma de oxigênio, H2O. Para você separar esse hidrogênio, você usa eletrólise para separar. Se você usar o gás natural, é o hidrogênio cinza. Se você usar energia eólica e energia solar, é o hidrogênio verde. O maior potencial de hidrogênio verde no mundo hoje está no Brasil, de forma muito específica, no norte e nordeste do Brasil. Pois bem, e o hidrogênio verde com a capacidade de produção mais barata. Portanto, o hidrogênio é a vedete das energias. Bom, mas é só isso? Não.
É preciso que esse país esteja também na rota da grande preocupação do mundo, que chama-se segurança alimentar. Porque depois da guerra na Ucrânia, o mundo já vinha vivendo problemas com essas cadeias produtivas globais. Depois da guerra na Ucrânia, 2 problemas emergem, 3 grandes problemas emergem e preocupam o mundo. A guerra, fundamentalmente a paz, a segurança energética e a segurança alimentar. Portanto, segurança alimentar é chave. Só para vocês terem uma ideia do que significa isso. O Brasil é o maior produtor de alimentos e o maior exportador de alimentos líquidos no mundo. O que significa isso? Os Estados Unidos é o maior produtor, mas consome. O Brasil consome e exporta o excedente. Dos 8 bilhões de pessoas na Terra, o Brasil é responsável pela segurança alimentar de 1 bilhão. É a maior penetração de um país ao longo da história. Portanto, a segurança alimentar do mundo passa pelo Brasil. Dos 3 grandes problemas que o mundo está vivendo, guerra e paz, segurança energética, segurança alimentar, 2 passam pelo Brasil, segurança energética. Os 2 passam pelo Norte e Nordeste, os 2 passam pelo Piauí. Eu fiz, juntamente com o Banco do Nordeste, pela Fundação Dom Cabral e meus colegas, o planejamento estratégico da região Nordeste do BNB para os próximos 15 anos. Nós trabalhamos todas essas verticais, vertical de energia, vertical de... O discurso do governador aqui é música. É um dos mais sintonizados discursos que eu já vi de governador do estado com as coisas que estão acontecendo. Porque ele está compreendendo o que está acontecendo. Ele está preparando o estado para o que está acontecendo. E o que está acontecendo, nós não vimos nada igual nos últimos 80 anos. Quer dizer, é um mundo que nós estamos descobrindo, mas que está sendo muito acelerado. Quando é que nós iríamos ver a Ursula von der Leyen, presidente da Comunidade Europeia, falando sobre segurança energética e citando aqui o nosso estado do Piauí para o centro de uma dessas produções? Se você falasse isso há 10 anos, 5 anos atrás... Eu me recordo que em 2021, final da pandemia, eu apresentando cenários de São Paulo, em 22 eu disse: preparem que grandes oportunidades estão vindo para o Brasil. E aí fui relatar essas oportunidades que a gente já vinha estudando. Teve um empresário que disse: professor, é a primeira vez que eu ouço falar em oportunidades para o Brasil. Eu disse: então, você anota aí, nós vamos conversando. Ele aí foi mandando para mim as reportagens que ele estava vendo. Ele disse: olha, aquilo que você falou, o presidente do Banco Mundial falou. Aquilo que você falou, o presidente do FMI falou. Aquilo que você falou, o presidente do BRICS, na época, Marco Troirro, hoje é professor da Fundação, falou. O que é que eles estavam falando? Esses movimentos que estavam aqui. Então eu resolvi, porque eu escrevo todo ano cenários, estou escrevendo agora para publicar 25, né? Eu resolvi escrever um capítulo no e-book sobre essas oportunidades. Isso deu muita repercussão. Aí o presidente da Fundação, Antônio Batista, disse: precisamos transformar isso no livro. E transformamos no livro, escrevi um livro chamado O Mundo em Movimento, Oportunidades e Desafios para o Brasil. Lançamos o ano passado. O resumo dessa conversa é que isso é tudo muito novo, mas isso é tudo muito rápido, e isso será grande oportunidade para aqueles que estão preparados. E nós estamos nessa rota. Porque, observem, até quando existem problemas, como está existindo agora, com a desaceleração da China, isso nos interessa. Por que a desaceleração da China nos interessa? Por esse motivo aqui, ó. O padrão da China era crescer 10% ao ano. Depois o governo entendeu, o governo da China, que poderia ser 7% ao ano. Hoje é consenso que a China só crescerá no máximo a 5% ao ano. Mas mesmo ela crescendo a 5% ao ano, tem um detalhe. Ela tem 40% de renda per capita maior do que o Brasil, por exemplo. Quando você cresce renda per capita, a primeira coisa que você faz é comer mais e melhor. Portanto, isso não consiste a médio prazo ameaça para o agro brasileiro. E por que a gente tem que analisar isso? Olha aqui a trajetória da China como representação do comércio exterior brasileiro. Ó.
Olha o que era na época, em 2000, como ela passou para 2006, 2010, 2011, 2016, hoje ela representa quase 30% das exportações brasileiras. São dois grandes grupos de exportações: alimentos e, fundamentalmente, minério de ferro. Mas mesmo nesses dois, nós estamos vendo, todos os estudos mostram que a médio prazo isso não representa ameaça para nós. O que significa isso? Significa dizer que é oportunidade e que nós podemos seguir com essas oportunidades. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Esse ano deve ficar entre as 9 economias do mundo. Mas não é só isso. Nós temos esse estudo aqui, ó. Nós temos um núcleo de internacionalização lá na Fundação Dom Cabral. Todas as empresas que rodam, giram o mundo para ver oportunidades de investimento, existem 3 indicadores que são relevantes. Esse país precisa ter dimensões continentais, população acima de 200 milhões de pessoas e PIB acima de 1 trilhão. Se você cruzar esses 3, sabe quantos países existem no mundo? 3. Estados Unidos, China e Brasil. Agora, por que dimensões continentais é importante? Por um motivo muito simples. Tem espaço para você desenvolver cadeias produtivas. Por que é importante você ter população acima de 200 milhões? Para ter mercado interno pujante. E por que é importante você ter PIB acima de 1 trilhão? Para você estar entre as maiores economias do mundo. Entre as 10 maiores economias do mundo. Só existe 3. Então, o Brasil está no radar. Para qualquer lado que você for, o Brasil está no radar do mundo. E agora, observem. Isso aqui é o desenho das cadeias produtivas, as cadeias de suprimentos globais. Olha a conexão dos Estados Unidos com a Europa, com a Rússia e com a Ásia. Você veja que o Brasil está à parte. O que está acontecendo hoje é o deslocamento dessas cadeias produtivas em nossa direção. Por quê? Porque a gente atende às premissas. Nós somos fronteiras seguras, é perto, nós somos player principal da transição energética, nós somos responsáveis, e somos um dos principais responsáveis pela segurança alimentar do mundo. Nós temos algo que chama-se segurança institucional, a gente pensa que não, mas tem, que é para a questão do investimento, que é muito diferente da China. Portanto, o Estado chinês ele é muito presente nas empresas e na economia. Isso leva a uma questão de insegurança institucional. Então, os investimentos do mundo, a China perde, no ano passado, 45% dos investimentos do mundo. Esse ano deve repetir mais ou menos isso. Quando você mapeia para investir, você vai para os países emergentes. A China desacelera e perde investimento. A Índia é uma grande oportunidade, mas ainda está naquela zona de conflito e tem problemas internos. A Rússia não precisa falar porque está em guerra. O México é muito próximo dos Estados Unidos para poder liderar um deslocamento de cadeia global, porque fica no quintal dos Estados Unidos e não tem os recursos que o Brasil tem. O que sobra de fato para a rota de investimento é o Brasil. Mas não é por conta só disso, é pelos potenciais que apresenta. Então, pela primeira vez em 80 anos, nós estamos vendo o deslocamento dessas cadeias produtivas em nossa direção. Os efeitos já começaram. Eu vou dar exemplo a vocês. O primeiro exemplo já está aqui no Piauí. Você pensar em fazer produção de hidrogênio verde aqui no Piauí, uma das maiores plantas do mundo, inclusive de produção de energia solar. Mas não é só isso. Há uns 3, 4 anos atrás, nós estávamos discutindo a saída da Ford do Brasil. A Ford saiu do Brasil. Em abril desse ano, nós vimos o maior investimento da indústria automobilística do Brasil nos últimos anos. O que é que mudou? Não foi necessariamente o que a gente fez, foi uma coisa que chama-se neoindustrialização, que é você industrializar baseado na energia limpa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esses estudos, o estudo de logística do Brasil é feito por nós na Fundação Dom Cabral, uma coisa chamada PILT, Plataforma Integrada de Transporte e Logística. Os nossos estudos mostram claramente, e a gente está fazendo isso em desenvolvimento, a pedido das empresas. Se você
E eu vou mostrar o outro, deixa eu mostrar o outro potencial, que é para concluir esses estudos para vocês. Isso aqui é o alinhamento. Isso aqui não é estudo nosso, isso estudo é do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Isso é o crescimento da produção de alimentos no mundo até 27, portanto, logo aqui. Observe o que é que acontece. Estados Unidos, 10%, Canadá, 9%, Europa, 12%, China, 15%, Brasil, 41%. Você sabe o que é isso? Isso não é só produtividade, que nós somos o mais avançado em produtividade agrícola do mundo. Isso são as novas fronteiras agrícolas. Isso é o Mato Piba em operação. Nós temos todos os dados, estudos, está tudo lá no Banco do Nordeste. Nós entregamos 1.980 páginas de estudo das cadeias produtivas, rearranjo através disso. O que significa isso? Significa dizer que se você for hoje para os países mais populosos do mundo, que é a China e a Índia, todos os dois têm 100% das terras cultiváveis já utilizada. A Rússia tem 70%, os Estados Unidos têm 70%, o Brasil tem 48%. É a maior fronteira agrícola do mundo. E boa parte dela aqui. Portanto, a segurança alimentar do mundo passa por aqui. Qual é o problema? É que a gente produz tudo isso, desce para Santos para subir para a Europa. Se a gente pegar essa produção do Brasil e levar direto para a Europa, esses estudos nós já estamos fazendo, que é fazendo a ligação do Mato Piba e o Centro-Oeste, que é o modal norte-sul de ferrovias, conectado com o porto de Itaqui no Maranhão, com o porto do Piauí, com o porto de Pecém, com o porto de Suape, com o porto de Salvador e Ilhéus, a gente sai direto para a Europa. Reduz 30% do custo logístico. Não há nenhuma outra região do mundo com tamanha capacidade de competitividade. Vou lhe dizer mais. A neoindustrialização, se você colocar uma indústria aqui, você está em cima da energia limpa, a energia limpa mais barata do mundo, e você está com o custo logístico 30% mais barato para mandar para a Europa. São os dois principais custos de uma indústria. Os três. O primeiro é a matéria-prima, o segundo vai ser sempre energia e logística, segundo e terceiro. Portanto, os dois grandes custos de uma indústria, nós reduzimos em 30%. Esses estudos estão feitos. Esses estudos são feitos na Fundação Dom Cabral. E o jogo já está sendo jogado. Isso é um novo mundo. Isso é um novo Brasil. Isso é um novo Piauí. As pessoas ainda não se deram conta do que é que nós estamos falando. Mas as coisas já estão acontecendo. E para vocês terem uma ideia, isso aqui é a transição energética. A transição energética, a guerra na Ucrânia antecipou a transição energética em 15 anos. Os 200 bilhões de reais que estão vendo investidos aqui na energia limpa pela Ursula von der Leyen afirmando, né? Para você ter uma ideia, isso jamais viria para cá agora, para o estado do Piauí, se não fosse a antecipação dessa matriz energética aí em 15 anos. Mas é uma antecipação que não tem mais volta. Portanto, o Brasil joga esse jogo daqui, que é o jogo do futuro. Olha o potencial nosso. Mais de 80% da matriz energética brasileira é renovável. Olha o potencial, olha o potencial eólico onshore. Essas manchas é o potencial eólico. Olha o potencial eólico offshore, até 50 metros. Até 50 metros de profundidade. Olha a mancha como é aí. Portanto, não há nenhum país do mundo com esse potencial que vocês estão vendo aqui. Isso é chave para a produção da energia eólica em grande escala e, sobretudo, para prover a produção de hidrogênio verde. Isso já foi regulado esse semestre agora. Esse é o eólico. Bom, isso tudo é para dizer para vocês que quando a gente está fazendo cenários, agora nós estamos fazendo em duas camadas. Uma camada que é essa de cima, que são as grandes oportunidades, nós temos que estar preparados para aproveitá-la.
E uma outra camada que é o cenário de 24, 25, que é a nossa atividade do dia a dia. As duas vão trabalhando e vão se encontrando. Só que a velocidade de uma é diferente da outra. O que eu falei para vocês foi a primeira camada de cima. Nessa primeira camada de cima, nós estamos no jogo, o Norte e o Nordeste está no jogo, duas regiões vão liderar o crescimento do Brasil. A região que vai liderar o crescimento do PIB brasileiro até 2030 é a região Norte e Nordeste. As duas regiões que vão puxar o crescimento do Brasil para além de 2030 é Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Todos esses estudos a gente tem lá configurados. Agora, quando você vai ver a atividade econômica nossa, isso aqui é o mundo. O mundo está mostrando o seguinte: o mundo tem um potencial de crescer 3% ao ano, como vocês estão vendo ali. A China, o padrão vai ser de 5%. Agora, o Brasil é curioso. Quando eu escrevi o e-book de cenários o ano passado, eu dizia que o Brasil ia crescer. Nós fomos a única instituição no Brasil a dizer que o Brasil ia crescer entre 2 e 2,5. O FMI dizia que ia ser 1,7, o 1,4 o Banco Mundial, o Focus dava em torno de 1,5. Nós dizíamos que ia ser entre 2 e 2,5. Por que nós estávamos dizendo isso? O PIB, para o lado da demanda, são 4 motores. Consumo, 63% do PIB do Brasil está em consumo, ou seja, na atividade nossa aqui. Essa atividade nossa aqui, do CDL e FCDL. 63% do PIB do Brasil está nisso, que conforma 70% do PIB na configuração final, com serviço. Depois você tem investimentos, que é o outro motor, que a gente teve um pico no final do governo passado, esse governo caiu um pouco, mas a questão não é do presente, é o que está apresentando para frente. Uma oportunidade extraordinária já está acontecendo. O terceiro motor é a balança comercial, commodities com preços favoráveis para o Brasil, balança comercial. E o quarto motor é gasto do governo, que a gente não quer que suba muito. Mas o carro-chefe do crescimento esse ano chama-se consumo, por 3 motivos. Taxa de juros que era 3,75 cai para 10,5 e vai para 9,75 em 2025. Desemprego que cai, medido o último trimestre 7,6, já está em 6,9. A massa salarial que sobe e o rendimento médio que sobe. Quando você junta esses fatores, é que explica um crescimento de 2 e 2,5 e que vai explicar um crescimento de novo entre 2 e 2,5 para o próximo ano. Portanto, aqui é o mundo. Isso aqui é só para vocês terem ideia que a inflação é um problema no mundo inteiro, né? Mas o Brasil sai muito bem, o Brasil controla essa inflação antes, inclusive, do que os Estados Unidos. Essa aqui são taxas de juros que é muito importante, mas é como eu falei para vocês, é uma taxa de juros que já está sendo projetada a 9,75 no próximo ano, é muito importante para nós. Isso aqui é para a gente compreender que tem uma coisa que a gente não pode abrir mão. Você pode falar do que quiser em economia, tem uma coisa que você não pode abrir mão, que chama-se disciplina fiscal. O governo não pode gastar mais do que o que arrecada. Senão ele gera um déficit que gera problemas monumentais. Em 94, o governo Fernando Henrique, Plano Real, estabiliza a moeda, lei de responsabilidade fiscal. Uma boa parte da desestatização da parte de energia, distribuição da parte de telecomunicação. Lula assume em 2002, preserva esses fatores. Commodities sobe o preço internacional, o Brasil sobe a rampa. Aqui, o Brasil inventa uma nova matriz de desenvolvimento, erra feio, e aí leva ao impeachment da Dilma em 2016. Mas veja o tombo da economia, pela indisciplina fiscal. Depois você recupera a disciplina fiscal com a lei de tetos, sai da pandemia com a lei de tetos e a gente entra no novo arcabouço fiscal, que se cumprido, e acho que vai cumprir, a gente tem déficit, mas déficit cada vez menor. Como a economia é uma ciência da expectativa, o governo disse que vai zerar em 24. Não zera, mas a gente sabe
que 24, 25 vai ser um déficit menor, 26 menor ainda. Essa tendência de diminuir é que é importante. Aí, olha as projeções macroeconômicas, que agora aqui é para o nosso dia a dia. Isso é o último boletim Focus, e vocês estão vendo o IPCA de 4,2, mas é a inflação, né? Já projetada abaixo da banda de 4 para 25. O PIB, esse mesmo Focus, o PIB projetado no começo do ano era abaixo de 1, já está acima de 2, portanto, batendo com aquelas projeções que nós fizemos em novembro do ano passado. Câmbio vai flat entre 5 e 5,4, a Selic 10,5, 9,75. O Focus dessa segunda já coloca a Selic de 10, mas isso é muito mais as discussões do arcabouço fiscal, mas a longo termo nós vamos pensar preste bem atenção que taxa de juros para nós no comércio é vital, é oxigênio. Duas coisas, por quê? Porque o oxigênio da economia, como o governador disse aqui, é o crédito. E taxa de juros impacta fundamentalmente no crédito das empresas e no crédito de consumo. Portanto, ele é fundamental para a nossa economia. O FMI já refaz o crescimento do Brasil para 2,2%. O Banco Mundial continua com o crescimento do Brasil ainda projetado, digamos assim, se você pegar aqui, 1,5, 2,2. Eu digo no e-book é o seguinte, o que o Banco Mundial estava projetando para 25, nós vamos realizar acima disso em 24. E em 25 vai ser muito próximo, entre 2,5 e 3. Olha aqui, isso aqui é o padrão mínimo de crescimento do Brasil daí para frente. Se a gente não fizer com muita intensidade as reformas infraconstitucionais, nós vamos andar nesse padrão. Se a gente intensificar as reformas inconstitucionais, a gente já começa a se aproximar de 3, o que seria o Brasil tem um potencial de crescer igual ao mundo, 3% ao ano. A inflação, isso aqui são chamados preços administrados, nós estamos falando fundamentalmente o alimento, combustível, que é a principal grupo de energia. Então, você vai ver que isso aqui foi na crise energética. Quando passou a crise energética e os preços administrados caíram, veja o que aconteceu com a inflação. Isso aqui são todos os preços. Essa convergência que vocês estão vendo aqui na ponta, é o grande trabalho do Banco Central. É uma inflação que declina uniforme em todos os setores e com padrões bem regulados. Isso aqui demonstra o trabalho bem feito do Banco Central. Aqui é para você, olha a informação que eu dei para vocês. O mercado de trabalho, isso aqui, isso aqui é a curva do desemprego, essa azul. A curva do desemprego cai desde a saída da pandemia, tá vendo? Isso aqui é a criação, a laranja é a criação líquida de emprego. E veja que nós estamos falando de 7,5, nós estamos falando de 7,5, hoje já é 6,9. Eu estava lá na região do Cuiabá e do Campo Grande, já é abaixo de 5. Abaixo de 5 é pleno emprego no Brasil. Não existe nenhuma região, nenhuma empresa no Brasil hoje que não tenha dificuldade hoje em contratação. Todos estão vivendo isso. E prepara que vai ser o grande gargalo daí para frente. Vai ser mão de obra. Olha aqui, isso é muito importante para vocês. Não só o desemprego cai, como a massa salarial sobe, a massa de rendimentos e o rendimento médio sobe. E é isso que está fazendo o PIB do Brasil ir para acima de 2,5. É isso que aqui o Piauí tem uma grande contribuição. O Piauí é o estado do Nordeste que mais cresce. Portanto, é um estado que mais gera emprego dentro da região Nordeste. Portanto, tem uma contribuição muito importante dentro dessa massa salarial. Isso aí é fundamental para tudo que nós estamos falando. Nós temos preocupações. Quais são as preocupações? Vocês veem muito a discussão entre o Banco Central e o governo. O governo diz, governo executivo, né? O governo diz, tem que baixar os juros.
O Banco Central diz, tem que manter o equilíbrio fiscal. O que é isso, né? Equilíbrio fiscal. É muito simples, é a mesma coisa que a nossa casa. Você arrecada e você gasta. Se você fizer o confronto de tudo que você arrecada com tudo que você gasta, você vai ver isso. A linha vermelha é o que se gasta, chamada despesa primária. A linha azul é o que arrecada. Se eu gasto mais do que o que arrecado, vai dar essa linha laranja que é o déficit. Está vendo aqui? A gente só conseguiu, veja, a gente só conseguiu superávit em 2014, está aqui atrás já. Depois a gente veio gerando déficit. O déficit maior na pandemia, não tenha dúvida. Aqui está a trajetória da pandemia e a saída da pandemia desde 2014, que a gente não gerava um resultado primário, ou seja, que a arrecadação era maior do que as despesas. A gente só foi gerar depois da pandemia e deve registrar que isso é mérito do Paulo Guedes, da equipe econômica, indiscutivelmente. Portanto, a nossa função é isenção total. Nós não temos nenhum viés de leitura política. A nossa função é ler e interpretar os dados e a função do governo. O Brasil fez uma das melhores transições da crise da pandemia. E conseguiu fazer, gerando um superávit. Mérito, sem dúvida nenhuma. Qual foi o problema? É que isso deu um aperto grande, aí o novo governo assume e diz o seguinte, vou mudar a lei de teto, claro, era uma lei muito rígida, e vou criar um novo arcabouço fiscal. Um novo arcabouço fiscal gera déficit. Então, a grande tensão entre mercado e governo, Banco Central e governo, é isso aqui na ponta. Está vendo aí? É esse déficit gerado aí. Só que tem um detalhe. Esse déficit se enquadra na lei do arcabouço fiscal. E se a gente seguir a lei do arcabouço fiscal, não vai acontecer isso, que isso aqui é a projeção do governo. O governo diz, se eu seguir aquilo que está lá na lei, eu zero o déficit em 24. Não vai zerar. Eu continuo com zero em 25. E gero superávit em 26. O mercado olha para isso e diz, não vai acontecer. Mas veja, o mais importante é o seguinte, é que vai haver déficit em 24, mas vai haver um déficit menor em 26, e um déficit menor em 25, e um déficit menor em 26. Então, em economia, como a tendência não é zerar, mas os déficits são menores a cada ano, isso é uma boa expectativa. Significa dizer que se a gente seguir o arcabouço fiscal, né, a gente tem essa questão do resultado primário bem controlado e, por consequência, o que nós chamamos que é a dívida pública, porque quando você gera esse déficit, você tem que financiar. Aí você cresce a dívida. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que alguém vai investir no Brasil, ele tem que observar essas coisas. Porque se ele observar que isso está fora do lugar, tem um indicador final que eu quero mostrar a vocês que chama-se Risco Brasil. Então você faz a seguinte pergunta, viu, sábio? Sempre. Será que o Brasil tem um risco fiscal? Tem. Alto, estamos dizendo, não. O Brasil tem risco político? Todo país tem. Alto, médio, não. O Brasil tem risco de ruptura social? Não. Portanto, os riscos que são possíveis. O Brasil tem um risco de conflito de fronteiras? Não. Quando a gente embala essa conversa toda, alguém pega tudo isso e coloca em fórmulas para calcular o risco do Brasil. Portanto, a gente falar é uma coisa, mas é muito importante trabalhar com dados. Veja isso aqui, ó. Deixa eu só mostrar um ponto importante dessa conversa toda que o governador tocou aqui. É que quando o risco é muito alto, a primeira coisa que arrefece é o crédito, porque se o risco é alto, eu não vou conceder recursos emprestados. Olha o crédito, o padrão, como está. Veja como subiu o crédito. Ó. Isso aqui é o crédito para as pessoas físicas, o de cima. De baixo para pessoas físicas. Esse é o crédito através do governo, que cai. Não tem nada ruim aqui. Foi aquele redirecionamento do BNDES. O que tem que crescer são esses dois de cima mesmo.
Aquilo que o governador falou, olha, desde que a gente passou a pandemia, a oferta de crédito público e privado se iguala. Isso dificilmente acontecia na história. Portanto, o crédito privado não ia avançar desse jeito se tivesse observando um grande risco de colapso na economia. Então, esse é o grande primeiro sinal. Agora, olha, muito importante para vocês, a questão do crédito livre para as empresas, que cresce, e o crédito livre para as famílias. Está vendo como cresce o crédito livre para as famílias? Olha, e para as empresas, que é exatamente o indicador que o governador estava falando aqui. E aí você vê o seguinte, ó. Essa inadimplência que vocês viram aqui subir agora é o impacto da taxa de juros de 13,75. À medida que a taxa de juros baixa para 10,5%, e o governo também faz o desenrola e etc, etc, olha como inclina a curva lá da inadimplência. Isso é muito importante para nós no comércio. Portanto, esses slides aqui que eu estou mostrando para vocês, massa salarial, rendimento médio, taxa de juros, inadimplência e crédito, isso é oxigênio na atividade de vocês, que é a atividade do consumo. A nossa atividade de consumo e serviço vive fundamentalmente disso, todas as outras, mas essa. Então, os marcadores são favoráveis. Quando eu embalo tudo, veja o que é que acontece. Isso aqui é como a gente concede, para vocês verem, que é o que vocês já fazem, né? O cartão de crédito como é lá em cima, cada vez menos cheque, e o crédito consignado flat. Agora veja aqui, ó, o marcador final é esse. O Brasil tem um marcador final que é o seguinte: toda vez que a gente investe 20% do PIB, a gente cresce a 3% ao ano. Ou seja, quando esse marcador chega a 20%, como aqui, ó, em cima, a gente cresce a 3% ao ano. Por que que esse investimento teve um pico aqui, que foi a concessão dos aeroportos, portos, saneamento, etc. Depois ele cai e agora ele começa a infletir de volta. A gente fazendo a regulação infraconstitucional dos setores, regulação do carbono, do hidrogênio verde, de tudo isso. É a agenda que a gente tem que avançar, que tem a ver tudo com o estado do Piauí. E aqui é a informação final. Quando você embala todos os riscos, é isso aqui, ó. Isso aqui era o risco do Brasil quando o Brasil ganhou o grau de investimento. Olha, o nível do risco. Isso aqui foi no impeachment, isso aqui foi na pandemia. Agora veja hoje aqui. Se você recuar isso aqui, você vai ver que a gente está quase na mesma linha. Portanto, quando a gente embala todos os riscos do Brasil, a posição hoje é favorável. Então, visto isso, qual é a nossa agenda conciliando para fechar tudo isso? Os nossos riscos estão em padrões bons, grande oportunidade surge para 24 e 25 para o consumo imediato, que é onde vocês estão, que é o motor principal, 63% de formação do PIB. Por quê? Porque os marcadores estão em posição, taxa de juros cai, rendimento médio sobe, massa salarial sobe, desemprego cai. Para o de imediato é favorável. E para o futuro? Para o futuro nós estamos no centro dos fatores de desenvolvimento. Pela primeira vez, nós vamos ter a oportunidade de poder pegar estados do norte e nordeste do Brasil e liderar o desenvolvimento do Brasil. E aqui uma mensagem para os jovens, que eu fiquei muito feliz com a plateia de jovens hoje aqui. Vocês vão viver um novo momento. Vocês estão tendo grandes oportunidades que as gerações passadas não tiveram. São 3, ou tiveram mais ou menos 3. As oportunidades que o mundo está nos oferecendo, a oportunidade que o estado do Piauí está se encaixando em tudo isso, e a oportunidade de um governo que está trabalhando sintonizado com tudo isso. Portanto, nós temos todos os fatores para fazer do Piauí um exemplo de crescimento do estado e dando grandes oportunidades para que vocês se desenvolvam. Muito obrigado.